Oi, gente. Olá, boa Boa tarde. tarde. A Boa gente estava tarde. falando aqui, mas o som não estava saindo. Já ajustamos aqui. Isso. E então, essa live é uma live muito importante. As pessoas que não puderem assistir ao vivo, né, vai ficar gravado com o link, a pessoa assiste posteriormente, tá Agora tá certo? ok. Letícia está monitorando para sair tudo direitinho. Dessa vez tem que sair redondo. Verdade. Mesmo que acabe de temporal, caia a internet, né? Nós estamos gravando aqui, depois, se for o caso, a gente sobe direitinho para o YouTube, para todo mundo poder assistir. Vai ser uma live especial que nós vamos colocar também no nosso site, né? Como algo assim diferenciado para quem precisar, para quem a gente achar que merece, né? Por quê? Porque o conhecimento das leis cósmicas é essencial na era de Aquários, né? A era de Aquários ela é caracterizada pela ciência, e não a ciência acadêmica apenas, também a ciência acadêmica. Não podemos abrir mão, em hipótese alguma, da nossa ciência acadêmica, né? Que nos contribui com muitas informações. O método científico é muito bom, muito importante, mas a ciência estelar, a ciência das leis cósmicas, é essencial para o conhecimento aquariano. Então, todos nós que estamos alinhados, que estamos sintonizados com a era de Aquários, né, nós precisamos saber, ter pelo menos noções. A Uma ideia base, né? Mas para quem não está preparado, é melhor nem assistir. Vai embalar tudo. Não, vamos devagarzinho, por isso que é só para quem se inscreveu. Né? Então, assim, a ideia dessa live é uma live, gente, não é um curso, ou seja, não se preocupe em ficar gravando nomes, saber tudo que eu falar, não é um curso. Mas porque, assim, eu não gravo os nomes, esses nomes hebraicos, né? Não gravo os nomes, porque eu já tenho o meu, vamos dizer assim, a minha forma de nome, né? Então eu não gravo muito esses nomes, mas o que importa é você entender. A essência ali, entendeu? É aquilo, tá? Isso. É porque às vezes os nomes são muito complicados. É que aí você fala que sânscrito, você tem dificuldade do sânscrito. Eu tenho dificuldade com essa coisa de hebraico. Então cada um tem uma dificuldade. Mas assim, a essência ali, se você entendeu, não importa o nome, entendeu? Põe A e B, né? Não a Cada um tem ideia... seu jeitinho de decorar, né? De entender. A ideia da live, gente, é exatamente tomar ciência, né, das leis cósmicas, ok? Tomar ciência que existe uma ciência cósmica também, das leis cósmicas. Isso que é bastante importante, vocês acompanharem aí, né? Essa é uma live que nós vamos entrar num tema de ocultismo. Algumas pessoas acham que o ocultismo é magia negra. Isso aqui tem gente que fala, nossa, ocultismo é coisa oculta, é secreta, porque é pecaminoso, porque... Não, gente. O ocultismo simplesmente diz respeito aos conhecimentos que os não iniciados não têm. Por isso que é oculto da maioria das pessoas, os não iniciados. E se a gente pensar assim, o conhecimento, por exemplo... de medicina. É só para quem é iniciado, quem prestou vestibular, frequentou a faculdade, né? O conhecimento de direito, da mesma forma. Mas então, os nomes lá mais complicados, a coisa, é só para quem estudou. Tem a linguagem também. Os médicos falam latim, né? Os advogados também falam latim, né? Os nomes dos negócios de médico lá é tudo em latim. É que quando a gente usa esse termo, ocultismo, diz mais respeito de fato, a questão esotérica, tá? Mas o que é o esoterismo? São conhecimentos espirituais que foram desenvolvidos ao longo dos tempos, né? Foram conhecimentos bem antigos, certo? Então, muito bem. Então, nós vamos agora falar um pouco, entrar nessa questão. Independente de nomenclatura, o que acontece? Existem 3 formas de poder oculto, de você usar o poder oculto, né? Como eu falei, como a gente fala de ocultismo, a gente está falando geralmente de leis cósmicas, leis da natureza, que são a expressão das leis cósmicas no plano físico,
tá certo? Então, bem tranquilo com relação a isso. Então, assim, independente de nomenclatura, existem 3 formas, 3 modos da gente usar esse conhecimento dessas leis. Existe um que é o modo mais comum que a gente vê, que é eu quero, faça-se do jeito que eu quero. Né? Eu, minha vontade. Minha vontade, faça-se a minha vontade. Você usou o termo, a expressão muito bem. Então, essa forma de usar, né, que o pessoal às vezes chama de magia, usar as leis cósmicas, ela assim, quase que invariavelmente, ela nos leva aos equívocos. E será que a minha vontade é a vontade cósmica? E assim, geralmente a pessoa não tem noção do contexto, né? Às vezes a pessoa foca só naquilo que interessa, mas perde o conjunto, o contexto, né? Porque nada está desligado, tudo tem relação uma coisa com a outra. Tudo tem a relação, tá certo? Então, a pessoa quando fala que eu quero que faça a minha vontade, o risco, a tendência de se equivocar, de cometer erros, é enorme. Fora o fato que, mesmo que bem intencionada, mas fora o fato que normalmente quando o eu que está motivado, entra o egoísmo. Entra o egoísmo. Né? Então, a maioria que a gente vê das magias aí são essas. É tudo do eu. Esse é o uso. Existe o segundo modo, que é o modo do nós. A nossa vontade. Então, às vezes tem um representante... Já mais coletivo, né? Que vai representar a vontade de um grupo de pessoas, de uma egrégora, né? De um conjunto, de um colegiado de pessoas. Essa forma é menos egoísta, né? Pelo menos tem a ver com o grupo. Mas, da mesma forma, a pessoa não tem noção do conjunto, do contexto, por que aquilo aconteceu, como aconteceu, quais são os possíveis desdobramentos. Então, quando a pessoa vai interceder, usando as leis cósmicas, ela não sabe no que ela está mexendo. Então, o risco de fazer coisa errada é enorme. A tendência é que aconteça isso mesmo. Né? O meu mestre sempre falava, né? Quanto mais você aprende magia, menos você usa. Você menos usa. Com certeza. Você menos interfere. E a terceira forma é diferente. A terceira forma é a forma daquela frase do Pai Nosso: seja feita a vossa vontade, Deus, assim na terra como no céu. Seria a lei cósmica universal. Exatamente. Né? É a obediência às leis cósmicas. A forma mais esperta da gente usar o conhecimento oculto das leis cósmicas é nos alinharmos a ela. Entendeu? Não querermos manipulá-la, mas nos alinharmos, né? Obedecer às leis cósmicas. Porque aí você flui. É que nem na nossa sociedade humana, né? A maioria das pessoas, não sei se você que está assistindo sabe, nós não podemos alegar desconhecimento das leis aqui, nossas, né, humanas. Você não pode falar, não sabia que é proibido matar. Você não pode alegar isso. Né? Mas a gente não estuda direito. Mas a gente tem uma noção. E a gente procura nos alinharmos a essas leis. E aí você encontra um policial, não vai ter problema nenhum. Pelo contrário, você se sente protegido. Se você não está infringindo a lei. Agora, quando você não tem certeza se está infringindo ou não, a pessoa já fica assim. Mas já não gosta. Então, o conhecimento, ter ciência das leis cósmicas é muito importante para a gente poder se alinhar. E de acordo, né, com o ritmo natural, não ir contra o ritmo. De jeito nenhum. E contra é besteira. Não vai acontecer nada de bom. Você está indo contra o universo inteiro. Então você tem que ir junto, caminhar junto no universo. Isso é magia e isso é harmonia. Exatamente. Então, esse pequeno preâmbulo que eu fiz, essa pequena introdução, eu acho que é importante, né, para você que está assistindo aí, compreender. Primeiro, a importância de se ter noção dessas leis cósmicas, ter ciência dessas leis cósmicas, porque a Era de Aquário toda vai se basear nisso. Goste ou não, elas existem e estão aí. Né?
Elas são perfeitas e imutáveis, são as leis de Deus, são eternas e são inexoráveis, né? Ninguém engana. Aliás, as leis da física, né, na verdade, São as leis reflexos. cósmicas. É praticamente a mesma coisa. Pode mudar uma palavra ou outra, mas é a mesma coisa. Eu costumo falar da lei de Newton, terceira lei de Newton, ação e reação. No esoterismo, a gente conhece por lei do karma, né? Na Você física, fez uma coisa, teve uma reação. Na física, a terceira lei de Newton. Vocês entendem que é a mesma coisa, só mudou o nome de karma para Newton lá, mas é a mesma coisa, tá? Então, as leis da física, ou as leis universais, ou as leis cósmicas, tá? Isso aí são nomes aos bois, para a gente poder ou rotular, ou identificar, ou poder comunicar com outra pessoa, tá? Mas a essência, a base ali dessas ditas leis são as mesmas. Essas leis, elas são emanadas desde o mais alto espiritual e vem descendo plano por plano, mundo por mundo, até chegar aqui no nosso mundo físico, nosso plano físico. Mas, como a Letícia falou, são as mesmas leis, basicamente, né? O que nós vamos estudar agora é um pouco mais detalhado, então, essas leis. Ok? As perguntas que vocês tiverem, vocês podem colocar no chat aqui, tá? No final da nossa live. Aí a gente responde. Eu vou fazendo as perguntas que eu anotei e a gente vai respondendo para vocês, tá bom? Porque assim, às vezes corta, a gente vai para outro lugar, depois volta e tal. Então, acho melhor deixar as perguntas pro final da live. Isso. Tá? Então, na hora da live. Mas pode fazendo aí, tá? Pode fazer, a Letícia tá anotando, tá monitorando. Tô monitorando tudo hoje aqui. Então, tá bom. Vamos lá. Olha, então, observa aí, né? Vamos começar falando, né, que a criação, ela pode ser dividida em 4 mundos. Certo? Então, nós temos aí possivelmente 4 mundos. Quais são esses mundos? Tá, vamos começar. O primeiro seria o mundo arquetípico, ou o mundo da emanação. Também conhecido como mundo emanativo, ou em hebraico, Atzilut. Então, o que acontece, gente? Nós vamos falar de Cabala, ok? Mas, assim, esses mundos, esses planos que nós vamos falar, a priori, em termos de esoterismo, se referem à questão angélica, aos coros angélicos. Mas, assim, há quem entenda que também pode ser aquelas características de extraterrestres, por que não? Ou ultraterrestres. Tipo, né, igual eu falei, cada um dá um nome, a coisa não é simples assim, é o rótulo, pronto, acabou. Né, que nem qual que é o nome do primeiro mundo em hebraico. Atzilut. Então, Atzilut. Eu jamais falaria esse nome. Eu falaria, é o mundo da emanação. Então, assim, não fica preocupado em gravar esses nomes, tá? Eu tô falando por mim, tá? E assim, no passado, né? Existem até livros, eram os deuses astronautas, né? O que às vezes a nossa humanidade viu que era deuses, anjos, às vezes eram seres extraterrestres. Sim, muitas vezes eram. Então, assim, nós vamos ver que existem muitos níveis diferentes. Muitos níveis diferentes, tá? E aí, como eu falei, pode ser extraterrestre, pode ser ultraterrestre, tá ok? Às vezes a nossa nomenclatura ela é muito limitada. Até o termo anjo também vocês vão perceber. Você vai perceber, você que está assistindo aí, que é muito genérico o anjo. Existe uma hierarquia de seres divinos que chama-se anjos, mas existem outras hierarquias que não são anjos. Generaliza, né? Tudo é anjo. Mas que anjo? Que tipo? Sabe? Vocês vão ver que tem toda uma hierarquia, uma coisa assim, né? E não é só... A hierarquia não acontece só no mundo físico. Por exemplo, presidente, vereador, sabe? Uma hierarquia. Não, a hierarquia está em tudo. Nós precisamos dessa hierarquia. Tá? É verdade. E outra coisa, por exemplo, a gente pega nós, né? Nós temos o corpo físico, vamos falar didaticamente, bem simplesinho, né? Nós temos o corpo físico, temos a nossa alma e temos o nosso espírito, certo? Então, a mesma coisa os extraterrestres. Eles têm corpo físico, também não físico que nem o nosso, na terceira dimensão, mas
Muitos têm corpo físico, sutil, mas é físico, tem a sua alma e também tem seu espírito. O que impede que o espírito deles, de algum desses aí, sejam angélicos, sejam seres de alta evolução, né? Nada impede. Então, assim, essa live, essa nomenclatura que nós vamos falar, nós vamos ter um rótulo, que nem a Letícia disse, que para a gente comunicar, nós precisamos aqui de rótulos que limitam, né? Que definem, mas entenda que, de repente, transcende esses rótulos. Tá ok? Então, vamos voltar lá. Então, o mundo arquetípico, o mundo da emanação. Então, a priori, são 4 mundos, né? Nós temos 4 mundos, tá? Então, o primeiro mundo é o arquetípico, né? Ou da emanação, como a Letícia falou, que em hebraico a gente chama de Atzilut, né? Que quando emana, lá é o primeiro lá em cima, tá? É quando emana. E o significado disso seria aquele mundo do mistério sagrado que existe por trás de tudo. O segundo mundo é o mundo das orbes, chamado mundo das orbes, ou da criação. Mundo da criação. Então, olha, emana e cria, né? Esse mundo da criação, ou mundo criativo, em hebraico chama-se Briar. Briar é a pronúncia. Briar quer dizer ensina? Que ensina? Não, emanação. Né? De criação, perdão. A emanação é o de cima, é o primeiro, né? Depois vem a criação. Então, emana e cria. Tá. Depois tem o terceiro mundo, que é o mundo elementar. É o mundo da formação. Da formação. Então, observa, né? Emana, cria e forma, né? É o mundo formativo, e em hebraico chamado mundo Yetzirah. Yetzirah. E o quarto mundo... o reino ou o mundo físico. Ou o material, né? Está mais perto da gente. É o mundo factual, factivo, né? Ou em hebraico chamado Asiá. Então, observa. Emana, né? Cria, forma e aí sim materializa. Tá? Essa basicamente é o conceito dos 4 grandes mundos em termos de Cabala. Dentro desses 4 mundos, cada mundo tem outros mundos. Calma aí que a gente vai chegar lá. Olha, o que nós vamos estudar? Observa aí, tá? Então, olha, nós vamos estudar primeiro, né, o conceito do mundo, um dos 4 mundos. Agora, os slides, as imagens que vai passar aí, nós vamos estar falando de um dos 4 mundos, e aí nós começamos a detalhar qual é a emanação ou atributo de Deus. Qual séfira em hebraico, né, em Cabala, é a séfira. O que é uma séfira? É uma emanação de Deus. Então, é como se Deus tivesse se dividido. E cada séfira tem a sua emanação, a sua é o seu atributo. Né? A gente vai ver aqui. Né? Então, e aí, cada séfira tem um nome de Deus diferente. O nome de Deus de cada séfira diz respeito à característica daquela séfira. Tá? Vamos só voltar um pouquinho nessa história, que é importante vocês entenderem, né? Einstein, ele disse que o nosso mundo é infinito, que a gente conhece aqui, é infinito, porém limitado. Como assim, Joris? Infinito, porém limitado. Você imagina que é uma esfera, ok? É uma esfera, uma laranja, uma bola. Se você for caminhar na superfície, é infinito, concorda? Você vai ficar a vida inteira caminhando, você não vai chegar ao fim, tá? Mas ele é limitado, você percebe que é uma bola, não é mais que uma bola, né? É uma bola. Então esse é o conceito que a gente tem de mundo, de esfera, né? Esfera, até a palavra, lembra Sefirot, esfera, né? Lembra Sefirot, né? A pronúncia, se não me engano, em hebraico é Sferot, pronúncia correta, tá? Então Sferot, o que é Sferot, né? É o conjunto de séfiras, é o plural. Esse plural em hebraico, ot, sempre é plural, né? Sferot, então, são várias séfiras. Então, não existem sefirotes. Em hebraico não se fala isso, né? Várias séfiras é o sefirot, já é o coletivo. Ok? Então, olha lá, voltando, né? Então, Deus emanou uma parte de si e formou, então, uma séfira, um plano, né? Ele tem um nome específico nessa séfira, tá?
tem um ser regente que comanda essa séfira. Então, Deus emanou uma parte de si e formou um plano, ou uma esfera, né? Uma séfira. Tá? Essa séfira vai ser um atributo divino, é importante gravar isso. Então, esse plano vai ter, então, um ser regente. Ok? E vai reger o quê? O coro de anjo, outros seres que compõem, né, que povoam aquele plano, aquela séfira, aquele atributo, aquela emanação de Deus. Tá certo? E existe a relação com o planeta regente. Tá? E esse conceito é importante, você que está assistindo gravar, para entender, para ver como funciona a cadeia de comando, igual a Letícia falou, a hierarquia. Certo? Então, olha, existe o coro de anjos que são regidos por um regente, um comandante, que por sua vez obedece a um nome de Deus. E todos eles estão dentro de um atributo, de uma emanação de Deus. E o planeta é como se fosse o emissário. Até em grego, planeta significa errante. Porque errante, ele é o carteiro, gente. É o que vai e vem. Tá? Vamos supor, você olha no céu, você vê o planeta andando. Em tese, as estrelas estão fixas lá, os signos estão parados. Tá? E os planetas não, os planetas que estão andando, né? O planeta não gira em torno do Sol, o Sol é uma estrela. A estrela, em tese, aparentemente, está parada, está fixada lá. Tanto é que tem os trânsitos planetários, né? Exatamente. Mas se a gente olhar assim, eu acho que está tudo parado. Então, entenderam bem? Isso é importante ficar gravado aí, para que a gente possa compreender melhor daqui para frente. Tá? Então, nós temos 4 mundos. Agora, cada slide, cada imagem que a gente vai passar, nós vamos falando em que mundo, do que nós estamos falando, mas o conceito principal é aquele que eu falei, né? Então, tem um plano. Dentro do mundo, tem um mundo, e aí vai ter um plano, certo? Esse plano vai ser, na verdade, um atributo de Deus, uma emanação de Deus, que vai ter o nome de Deus específico, aí vai ter o regente daquele plano, daquele atributo, que vai reger quem? O coro de anjos, né? E vai ter o planeta, que vai ser o emissário, aquele que vai fazer as coisas. Muito bem. Só lembrando uma coisa que eu lembrei de Hesíodo. O Hesíodo, na sua Teogonia, né, ele fala que a criação aconteceu por causa das musas que cantavam. Então, por que chama coro de anjos? Porque eles cantam, né? E música. Com o canto, eles criam. O órgão sexual, o pessoal brinca, vai discutir sexo dos anjos. Olha, o sexo eu não sei, mas o órgão sexual dos anjos é a garganta. É o verbo. É o verbo, por isso que é muito importante a gente saber o que a gente fala, né? Jesus falava isso, né? Não importa tanto o que entra, mas é o que sai da boca, né? Até porque ele explicou, ele ensinou pra gente, muitas vezes o que sai da boca, na maioria das vezes, está no coração da pessoa. Então, a gente tem que guardar o nosso coração, né? O que nós temos lá dentro do nosso coração. Muito bem. Então, como o coro, né, cria-se. É o poder divino de criação. Tá ok? Muito bem. Então, vamos começar agora a ver essas emanações. Muito bem, olha. Então, primeiro mundo, vamos lá. Mundo arquetípico, ou mundo da emanação, né? Ou emanativo, ou também chamado Atzilut. Então, Atzilut, gente, ele é um mundo do mistério sagrado, como a Letícia bem disse. Do mistério sagrado, não é do mistério sagrado. Que existe por trás de tudo. Okay? A primeira emanação de Deus chama-se, em hebraico, Keter. Significa coroa. É a tradução em hebraico. Keter. Né? E aí a gente lembra dos reis antigos. Por que a tradição falava que os reis eles tinham direito de reinar, né? Porque eles eram representantes de Deus na face da terra. Representantes do divino. Então, o Keter está lá em cima, é o mais alto.
né? É o que representa Deus manifesto, certo? Bom, qual é o nome de Deus em Keter? É Eie, que significa? Sou o que sou. Sou o que sou. Eu lembrei do Wagner Veneziano. Às vezes alguns esoteristas usam muito essa expressão, né? Um deles é o falecido Wagner Veneziani, ele era editor, né? O dono da Madras, editora Madras, a maior editora holística aqui do Brasil, que nós somos autores, né? Nós temos livros publicados pela Madras. Ele assinava no final dos textos deles assim, eu sou o que eu sou, e botava o nome dele assim. Por quê? Porque todos nós temos a nossa fagulha divina, nós somos deuses também, né? De alguma forma. Então, o nome de Deus em Keter é Eie, né? Olha, o conceito é o ente que foi, é e será, né? Nas trimurdes, nas trilogias, nas grandes religiões, esse Keter, essa emanação, representa a figura do Pai. Então, aí na Cabala... Seriam serafins? Sim, mas deixa antes de chegar lá. Vamos falar do Pai aqui. Na Cabala, o pessoal fala do ancião dos dias, por exemplo, aquele senhor velho, barbudo, barba branca, né? Tem em filmes, em desenhos animados, até em tirinha, já fazem Deus como se fosse um velhinho de barba branca com um triângulo em cima da cabeça. É também muito aquela ideia de Zeus ou de Cronos, né? Greco-romana e tal. Isso está na nossa cabeça. Tá, isso é uma coisa ancestral, tá, né, gente? Criou-se isso. Exatamente. Agora, qual é o nome da ordem angélica de Keter? Seria os serafins. Os serafins, né? Os serafins, essa é uma designação católica, ok? A gente vai falar da designação católica e também da cabalística. Legal, fazer as comparações. Não confunda, porque lá na frente... Dentro da Cabala vai ter também os serafins, que não são esses, são outros, tá? Em hebraico é Hayot HaKodesh, que é a hierarquia dos seres divinos, referentes a esse Keter, né? A esse plano. Seriam os mais próximos de Deus. Os mais próximos de Deus. São chamados também, né? O anjo da presença. Às vezes a gente vê ilustrações que vamos supor, tem um trono central, Deus, e em volta... Existem anjos que ficam cantando louvores incessantemente a Deus. São esses anjos. São os serafins. São os serafins. Né? E qual é o anjo que comanda os serafins? Ou Hayot HaKodesh? Seria o Metatron. Nosso conhecido. Aliás, é até famoso esse nome. Muita gente já deve ter ouvido falar. Tem livros e tudo. Tá? Que seria o anjo da face. O anjo da face. Que face? Face de Deus. Então, gente, olha, ele tá lá em cima. Coroa, né? Tem gente que fala como se o Metatron fosse o vizinho, né? Bate um papo, tem o WhatsApp dele, né? Ou não? Tem, pior que tem. Não é assim. Não é assim, tá? Às vezes a gente tem um conceito equivocado, às vezes muitas pessoas têm, a figura do mestre sempre bonzinho, anjo sempre bonzinho. Não é assim, não é que é mal. Não, eles são rigorosíssimos. Como dizia uma amiga minha, justiça. Não é bem nem mal, é justo. Gente, não dá para brincar com esses seres. Esse conhecimento que eu estou passando agora para vocês, poucas pessoas têm. Quem tem, não se sente no direito de passar, de transmitir. Tá? Eu recebi a missão de passar. Né? Nós somos abrindo o caminho para a Era de Aquários. Então, o momento é de realmente compartilhar, de comungar essas informações, mas não é coisa para se brincar, ok? O planeta relacionado com essa Séfira é o planeta Netuno. O anjo de Netuno, como é que ele chama? O Azariel. Azariel. Tá? A tradução de Azariel: Deus é minha ajuda. Deus é minha ajuda, exatamente. E o Netuno seria a onipotência. Na verdade é um Netuno só, né? Toda essa Séfira
ela traz em si a característica da onipotência. Não se fala que Deus é onipotente, onipresente, onisciente? Então, faz parte da Trimurti. Então, é o Pai e o Pai é onipotente. E está com Netuno. Em astrologia, Netuno, ele é o planeta da fé. Olha a importância da fé. Olha a importância da fé, tá? Então, olha, é uma coisa que a gente vai aprendendo, né? E vai compreendendo. Volto a falar, não se preocupe de você ficar gravando isso. Não se preocupe, não precisa gravar, não precisa memorizar, não é um curso. Apenas compreender a essência. Compreender. Nós somos comecinho, agora nós vamos andando, você que está assistindo, você vai perceber, né? Olha, ainda dentro do mundo arquetípico, daqueles 4 mundos, né? Seria do primeiro mundo ainda. Isso, que é o arquetípico da emanação, aquele que emana, tá? Nós temos a segunda séfira, que é Chokhmah. A séfira da sabedoria. Séfira da sabedoria. Como eu não gravo esses nomes, eu fico séfira da coroa, séfira da sabedoria. E aí fica mais simples. Olha a importância da sabedoria, gente. Sabedoria, né? Sofia, né? A gnose também fala muito da sabedoria, do conhecimento, né? Mas Sofia é sabedoria, isso em grego, né? Chokhmah em hebraico, certo? E o nome de Deus dessa séfira, desse plano, né? Dessa emanação, é Iá. Teria o primeiro engendrado, o filho. Primeiro aí a figura do filho. Então, da Trimurti, teve o pai, Keter, né? Em Chokhmah é o filho, tá certo? Agora vamos ver quais são as hierarquias, a hierarquia angélica desse mundo. Seria querubins. Os querubins, que na Cabala são os ofanins, tá? São os seres que colocam ordem no caos, né? Então, assim, no grau 33 da maçonaria tem uma palavra em hebraico que define o grau 33, é ordo abical, é ordem no caos, que são os querubins, né? Ou ofanins, que colocam ordem no caos. São tesouros de luz. Tradução, conceito, que são tesouros de luz, né? É importante a gente lembrar isso, né, dos querubins. Olha como está lá em cima, é uma coisa superior, bem... E falamos lá no anterior dos serafins, né, os querubins, tá vendo? As pessoas falam assim, tudo é anjo, tá, mas vocês estão vendo, né? E aqui, uma coisa interessante a gente lembrar é o seguinte, que lembra do Fiat Lux, lá no Gênesis, no começo da criação, né? Havia o caos, e aí começou a ter uma ordem no caos. Ordem em grego é cosmos, né? Caos em grego é desordem, é a bagunça, né? Então, aí volta aquele conceito que a Letícia disse, que tudo tem uma hierarquia, tudo tem ordem, não é caos, não é bagunça, não é anarquia, desde o plano superior. Cada um tem a sua, que é o que faz de melhor, o seu posto, a sua hierarquia, o seu trabalho, a sua vibração. Cada um tem aquilo seu que foi feito, tá? Não adianta, eu quero ficar com a hierarquia do outro. Não existe isso, tá? Isso aqui é no mundo humano, a ganância danada. Querer subverter isso é subverter uma ordem cósmica. Se você subiu, por exemplo, de hierarquia ou algo do gênero, é porque usa do mérito, tá? Existe um mérito para isso. Isso. E o regente? O regente do Uriel Hatziel. Ou Hatziel. Aí depende da tradição que você pode estudar, você pode buscar um livro, né? É conhecido às vezes como Uriel ou Hatziel. Régio zodíaco, olha que interessante. Régio zodíaco. O planeta, qual é o planeta? Uranus, né? E da Trimurti, né? Qual é o poder? É a onisciência. Nós estamos falando essa live é sobre a ciência das leis cósmicas. Ok? Baseado em quê? Nós estamos falando do zodíaco também. Então, o conhecimento
que a gente chama de astrologia, né? Não é astromancia, ou seja, são os conhecimentos do zodíaco, das estrelas, tem a ver com Uriel, que está relacionado com a segunda Séfira, Hormá, que é a Séfira da sabedoria. Esse conhecimento das estrelas eu costumo chamar de ciência estelar. Sim, é a ciência estelar. Então, vocês percebem aí. E Uranus, ele rege a era de Aquários, ele rege o signo de Aquários. Sim. Olha a importância disso que nós estamos passando, que nós estamos vivendo agora, o salto que a humanidade está dando, tá? Então, olha que bacana, né? Então, você aí que está nos assistindo, vai acompanhando e vai percebendo a relevância disso, né? Vamos ver agora a terceira emanação, a terceira Séfira de Deus. Ainda, né? No mesmo mundo. Ainda no mundo arquetípico, né? Ou da emanação, ou Atzilut. Uhum. Então, a terceira Séfira, em hebraico, chama-se Binah, que traduz-se como verdade universal. Verdade universal. Eu ia falar verdade, mas tem verdade alguma coisa. Verdade universal. Verdade universal. Então, a terceira Séfira é Binah. O nome de Deus nessa Séfira é o famoso Tetragramaton. Okay? O que é o Tetragramaton, Juarez? É uma forma da gente se referir às 4 letras, né? Yod, Re, Vav, Re. Okay? Que algumas pessoas traduzem como Jeová, né? Os rabinos, eles não falam isso de jeito nenhum. De jeito nenhum. Nem o Jeová, que aqui no Brasil tem as testemunhas de Jeová, fala, né? Tem nome de coisa, tudo. E o Yod, Re, Vav, Re também não. O máximo que reservadamente falam é Shem Hamforash. O que significa Shem Hamforash? É o nome de Deus corretamente pronunciado. Fortíssimo, fortíssimo. Uma vez eu falei esse nome, o meu mestre falou, bom, eu espero que ele esteja dormindo, brincando assim, dormindo, ou seja, que ele não escute você falar isso. Porque quando você fala um nome mágico, um nome divino, você cutuca. Lembra-se que lá na primeira, na coroa, o verbo, lembra-se que o verbo é o que faz a forma depois, né? Faz a coisa acontecer da vida, né? Faz a transformação, o verbo, a transformação e a materialização. Então, prestar muita atenção no que a gente fala, porque às vezes, sem querer, a gente fala muita besteira e aquilo, né? Você vai falando, vai chamando. Então, assim, eu tô falando esse nome, né? Mas por quê? Porque nós estamos fazendo uma live, eu estou gravando, eu não saio falando toda hora em qualquer lugar, não. Pelo contrário, esses nomes aqui, é só ritualisticamente falando, só um momento de ritual, uma coisa muito séria, tá? Então não é para sair falando, não, brincando, porque senão, gente, imagina, é como você saber o nome, de um comandante da polícia. Aí você está falando na rua assim, é o Renato Albuquerque, né? É o José das Quantas, aí de repente está passando ele ali, ele vai que tá falando, opa, o que você está falando de mim aí? De mim? O que você está falando de mim aí? Sabe? É que nem alguém ficar chamando seu nome, Juarez, você vai responder, o que foi, né? Aí não foi nada, continua, Juarez, pô, para de falar de mim! Não tem aquela coisa que eles falam, tá? Que não usar meu nome em vão? Então, né? Presta atenção com relação a isso. Muito bem. O que significa, então, o Shem Hamforash? É divina inteligência, que seria o Espírito Santo. Da Trimurti, então nós tivemos o Pai, que é éter, né? O Filho. Na sabedoria lá, o Filho, né? E aqui na Binah, que é a verdade, é o Espírito Santo. O Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele traz a verdade para a pessoa. Esse é o atributo principal do Espírito Santo. Okay? O nome hebraico da categoria de anjos são Aralim. E o católico? Aralim seriam os tronos. Os tronos. Né? Os que iluminam os grandes líderes. Olha que interessante essa parte do que ilumina os grandes líderes. Exatamente. Né? Então, olha assim, é legal a gente lembrar disso, né? Os tronos ou os aralins que estão relacionados com o Espírito Santo, com a terceira emanação, que é Binah, verdade universal,
ilumina os grandes líderes. Então, se a gente vai rezar para o Papa, né? Se você vai pedir uma orientação para um presidente da República, né? De um grande líder religioso, o líder é aquele que orienta, ele é uma luz, né? Ele é como se fosse um sol, né? Que vai orientar as outras pessoas que o seguem. Que responde por um grupo de pessoas. Exatamente. Então, é a essa ordem. E essa ordem, ela obedece a quem? A Orifiel. A tradução. O guardião de Deus. O guardião de Deus, Orifiel, que é o anjo de Saturno, do planeta Saturno. Então, eu já vi assim muita gente que estuda astrologia, mas assim, às vezes não estuda a parte esotérica e tal, estuda só um pouco e não gosta de Saturno. Para mim Saturno não existia. Então você também não existia. Sem Saturno não existe tempo, não existe karma, Não, Saturno rege os ossos, né? Quando eu dou aula... Imagina você sem ossos, sem dentes. Quando eu dou aula eu falo, imagina você sem osso, sem dentes, vai ser um amontoado de carne, de músculo, de pele ali, não vai rolar nada. Só tirar o Saturno, você já não tem os ossos, já não está em pé, você já não existe. E da categoria assim, da Trimurde, né? Então nós temos o Pai, que é onipotente, tem o Filho, que é onisciente, e o Espírito Santo, que é onipresente, tá? Então é a onipresença, está relacionado com o Saturno. O Saturno ele está em tudo, porque ele representa a ordem, ele é a essência. Número 7 tem muito a ver com Saturno, né? Ele é o 7º planeta. Por quê? Porque o Saturno, ele representa, vamos supor, você pega um cubo, né? Tem a parte da frente, a parte de trás, a da direita, da esquerda, de cima, de baixo. E tem a 7ª parte, qual é, Jorais? É de dentro, né? Que é o segredo, que é o mistério, que é aquilo que está oculto, tá certo? Então, gente, olha, com essas 3 céfiras, nós concluímos o mundo arquetípico. Mundo 1, vamos dizer assim, mundo 1, vamos dizer. Que dá a emanação, ou Atzilut. Tá certo? Deixa eu ver aqui. Então, para resumir aqui, o mundo da emanação, né? O primeiro mundo seria dividido em 3 mundos. 3 planos. 3 planos, tá. Só para deixar claro pro pessoal aqui, porque às vezes eles têm essa dúvida, assim. É normal ter essa dúvida. Não, gente, a gente estudar isso, angelologia, é que nem estudar astronomia, é uma coisa de louco, é uma coisa assim que a gente perde a noção. A teosofia também é a mesma coisa. Quando você estuda a teosofia, você tem noção das coisas, assim, é uma vastidão de conhecimento, de informação, que se a gente não é didático, a gente se perde. A gente se perde, por exemplo, em astronomia. Quando você vai estudar astronomia, eu levei um susto. Eu fiz um cursinho na PUC de astronomia com 17 anos de idade. Estava eu e os engenheiros estudando o curso. Olha só, como eu sou ousado, né? E uma das primeiras coisas que eu aprendi é o seguinte, que se o sol um dia apagasse de uma hora para outra, só para ter uma noção, se ele apagasse, a gente ia demorar 8 minutos para perder a luz. E a luz, naquela velocidade, né? 300 mil quilômetros por segundo que viaja. Então, olha a distância que o Sol, a nossa estrela, está. 8 minutos, né? 8 minutos. 8, né? Segundos, é minutos. 8 minutos, gente, é um delay muito grande. Muito grande, muito grande. Tá? Então, é para a gente ver, né? Agora vamos começar a falar do segundo mundo. Lembra? O mundo de Briá, né? Da criação. Então, o primeiro emana, o segundo cria, o terceiro forma e o quarto está no físico. Certo? Esse segundo seria o mundo das orbes, ou o mundo da criação, ou o mundo criativo, ou Briá, que você falou. Briá, que ensina, né? Esse é o mundo que ensina. Muito bem. Então, qual é a emanação de Deus, o atributo de Deus? Primeiro desse mundo aí, chama-se a 4ª Séfira, né, o 4º plano, é Geburah. Assim, é importante ficar bem claro que é com a letra Gedulá, perdão, com D, porque depois vai ser o D, vai ter o Gebulá e o Gedulá, tá? Tem diferença.
Então, isso aí é hebraico. Tem um B e tem um D aí. Então, aqui é Gedulá, que significa... O majestade. Né? Também, em alguns livros de Cabala, vocês vão ver como Hesed, que significa... A misericórdia infinita. Vocês vai dar para entender, para quem entende um pouco de astrologia. Sim, você consegue analisar. Eu vou adiantar que o planeta Júpiter está relacionado com esse plano, com essa Séfira. E Júpiter é exatamente o planeta da majestade e da misericórdia. Fazer essa assimilação da astrologia fica muito mais fácil da compreensão. Fica fácil entender. Eu compreendo através da astrologia, senão eu não entender nada. O nome de Deus dessa Séfira é El. A pronúncia assim, eu ponho a língua lá no palato, é El, não é El, não, El, assim que fala. Então, você pode ver o nome de anjo, pessoal, Miguel, Rafael, Micael, sempre termina com El, que é o nome de Deus, é o nome de Deus. Então, terminou com El, é o nome de anjo, El. El significa? É misericórdia do Altíssimo. Isso, misericórdia do Altíssimo. Né? Bom, como é que chama a ordem dos anjos dessa Séfira? Seria o Hashmalim? As dominações, As dominações. Na tradição católica, e na Cabala são Hashmalim. Shin, né? Hashmalim, a pronúncia assim. Essa pronúncia aí que é meio... E o que fazem esses anjos, esses seres divinos? Eles distribuem as formas corporais. Gente, que interessante isso, né? É eles que definem as formas corporais, né? Eles distribuem as formas corporais. E outra coisa que eles fazem, que é muito importante. Cumprir as leis. Cumprir as leis de Deus, as leis cósmicas, isso que a gente está estudando. Tá? Eles são chamados os generalíssimos dos exércitos angélicos, ou seja, são os grandes generais e comandantes dos exércitos angélicos. Agora observe, eu falei ali atrás que eles são muito rigorosos, são todos os seres lá em cima, que a gente vulgarmente chama de anjos, né? Genericamente falando, no caso aqui são dominações, ok? Mas eles são misericordiosos, tá? São muito severos, muito rigorosos, mas sempre com a misericórdia, não é aquela coisa fria, cega, não, né? É um exército, mas não é um exército, aquele exército que vai... Mas aquilo, a misericórdia de acordo com o mérito também. Sim. Não adianta fazer besteira e achar que vão ter misericórdia de você. Olha que primeiro sempre são justos, né? Igual a gente falou lá no começo. E qual é o nome do regente aí? Tzadkiel, ou Tzakiel, Zadkiel ou Tzadkiel. Perceba que a pronúncia é muito semelhante. Então, depende da tradição mágica que a pessoa está estudando, cabalística, vai ser um ou outro. Esses são os seres, é o ser de Júpiter, como eu adiantei, do planeta Júpiter. Né? E olha, a regência deles é um mistério de devoção espiritual e os professores, na verdade, são os mestres. Okay? Então, olha, eles têm a ver com a parte da devoção espiritual e do ensino das leis cósmicas. Okay? Então, o Júpiter guarda uma relação com o Netuno que está lá em cima, que astrologicamente tem a ver com a espiritualidade. O Netuno está relacionado com a primeira Séfira, com Keter, né? E a quarta Séfira com Júpiter, guarda uma relação direta. São dois planetas, duas Séfiras muito ligadas com o sacerdócio. O Keter, só voltando no Keter, que é o rei, né? O coroa quem usa é rei. Geralmente tem aquele que é rei que é sacerdote. Melquisedeque, por exemplo, é rei e sacerdote, isso na Bíblia. E na antiguidade a gente vê vários reis que eram sacerdotes, porque o sacerdote em si é denominado o mensageiro de Deus. Sacerdote seria, não importa a religião, tá, gente? Sacerdote seria o homem mais perto de Deus, em tese. Representante. Tá? Representante. Então, como ele é o representante, ele pode ser rei também. Certo? Por isso que antigamente, no Egito, em vários outros lugares, né, que a gente tem noção de história e tal, os reis eram sacerdotes também. Então, olha, né, olha que interessante isso. E é interessante que os sacerdotes nas antigas religiões, eles eram os médicos também.
Médicos, sim. Por quê, Juarez? Mas o que tem a ver? Eram astrólogos. Eram astrólogos. Mas por que médicos? Por quê? Porque o sacerdócio te leva para próximo de Deus. E quando você se aproxima da fonte, da origem, você se harmoniza, você se sintoniza, você recupera a sua saúde. A saúde não é só física, né? A maioria dos problemas da nossa saúde física, elas vêm do mundo psíquico, que vem também do mundo espiritual. Então, quanto mais nos aproximarmos... mais próximo da cura você está. Exatamente, por isso que tem a ver, né? Aí eu me lembrei uma outra coisa do Netuno, que é fé, né, lá de Keter. O que quando Jesus curava as pessoas iam agradecer ele, o que ele falava? De acordo com a sua fé. A sua fé te curou. Você vai ser curado de acordo com a sua fé. Então, se você tem fé, você vai ser curado, né? Senão... olha a importância disso que nós estamos falando. Então, ele tira o karma, não é karma, seria karma não. Ele tira a responsabilidade, né? A responsabilidade é sua, de acordo com a sua fé. O que acontece? Quando a Letícia falou isso, a gente não faz milagre. Jesus não fazia milagre. Na verdade, né? Era a fé da pessoa no Cristo que curava ela. Aquela vibração, emanação. Claro que ele tinha uma autoridade toda, né? Mas ele não interferia. Porque se a pessoa não acreditasse nele, ele não poderia interferir. Não poderia. Nem se ele quisesse ajudar. Né? Uma série de coisas. Existe respeito, são leis cósmicas. Não pode interferir. De jeito nenhum. Porque se você interfere, você está tirando o direito da pessoa conquistar por ela mesma aquela questão, aquela saúde, ou aquela cura, sabe? Você não pode fazer isso, não é que nem você fazer a lição de casa de um filho que está na escola. Não, peraí, ele tem que fazer. E a pessoa está no hospital e aí já está quase partindo, já às vezes, não, fulano tem que ficar. Ficar o quê? Na cama, continuar na cama do hospital sofrendo? É isso que você acha? Isso é muito egoísmo, tá? Então as coisas não são por aí. A gente tem que saber muito bem o que a gente vai pedir. É fixar a pessoa para sofrer pro resto. De novo, é minha vontade? É a minha vontade ou a vontade de Deus? Se for a vontade divina, né? Que essa pessoa se recupere e volte, né? Andar normal nesse mundo, tudo bem. Agora, se for a minha vontade que essa pessoa fique aqui, vai ficar como sofrendo? Olha o egoísmo. Eu acho, sinceramente, eu sempre falo, a frase mais importante do Pai Nosso é essa: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Sabe? A gente tem que aprender a nos alinharmos. Aquilo assim, eu quero uma coisa, mas se for para ser meu, será, de acordo com a vossa vontade, certo? Não é que eu quero tal. Tem muitos mistérios aí que a gente ainda não... espirituais, vamos dizer que são mistérios que a gente ainda não alcançou, nossa mente ainda não alcança. A gente é que nem criança. Vai ser normal pra gente. A gente é que nem criança, sabe? Se deixar por criança, ela só vai comer sobremesa, não vai tomar banho, não vai na escola, né? Vai almoçar chocolate. Agora vamos ver a Séfira Geburah. Nós vimos a Gedulá, né? Agora é a Geburah, bem diferente, viu? Bem diferente, olha. A Geburah, qual a tradução de Geburah? É força, justiça absoluta. Em alguns livros de Cabala, essa Séfira é chamada de Pahat, que a tradução é temor de Deus. E a gente vê muitas passagens, até bíblicas, que falam de temor a Deus. Há que ter temor a Deus. Sim. Mas observa, essa já é a quinta Séfira, tá? É o quinto plano, é a quinta emanação, é o quinto atributo de Deus. Deus que recebe nessa Séfira o nome de Elohim Gibor. Seria a justiça de Deus vivo. A tradução, que quer dizer Elohim Gibor, é justiça de Deus vivo. Ok? Muito bem. E quais são... Aí, olha só, em hebraico, né? Em hebraico, a hierarquia é dos Xerafim. Lembra que eu falei lá do primeiro, que no catolicismo são os serafins, que estão lá no primeira Séfira, em Keter, né? E na Cabala, o Xerafim, que a gente pode confundir com o serafim, está aqui na quinta. Então,
Você tem que saber o que você está se referindo. Que esses são Qual os estudo? anjos ardentes de zelo, né? É. As virtudes ou os principados. Segundo o catolicismo, chama-se virtudes ou principados. Aí depende qual é o teólogo, porque vários teólogos católicos estudaram, né? São Tomás de Aquino, né? Tem São Jerônimo, se não me engano. Tem vários, tá? Eu não peguei, eu tenho essa pesquisa. Aliás, são vários porque isso aqui não é um curso, não que vou eram entrar no ocultistas detalhar. na história, né? Assim, não. Isso A é gente comum. não vou detalhar, tá? Mas então, no catolicismo, são as virtudes ou principados, que na Cabala são os serafins, são os anjos ardentes de zelo. E o que eles fazem? Qual a função principal deles? Sujeitar os fenômenos da natureza. Tá, que seria o... Sujeitar os fenômenos da natureza. Então, quando Moisés abriu o Mar Vermelho, né? Isso aí é uma coisa que tem a ver com as virtudes ou os principados, tá? O nome do regente aí é o Camael ou Samael. Samael. A tradução... A justiça de Deus. A justiça de Deus. Está relacionado com o planeta Marte, tá? Então, olha, é Parde, né? Aí o Marte já é mais agressivo, aí já não é tão misericordioso, tá? Ele é bem... mas em certo ponto tem que ser, né? Bem seria a proteção para o caminhante da luz. Isso, é o mistério que rege, principal, lógico que tem outras coisas, mas principalmente rege a proteção para os caminhantes da luz. Então ele vai combater quem combate a luz, quem quer atrapalhar o caminho que a gente que quer caminhar na luz. Percebe? Então essa questão é muito importante, né? Se a gente está com problemas espirituais aí, a gente vai recorrer a quem? Né? A esse daí. Aos principados, né? Às virtudes, aos serafins, ou então a Camael ou Samael. Tá certo? Vamos para a próxima Séfira, né? Ou plano divino. Tá aí. Ainda no mundo 2. Ainda no mundo 2, né? Então nós temos a sétima emanação, o atributo de Deus, que é Tiferet, que a tradução é... Beleza. Olha só que legal, né? Beleza. Aí você pensa assim, beleza, né? Aí você vai, qual o planeta, né? Vamos chegar. Que eu vejo tudo assim já com o pensamento da astrologia para poder encaixar, né? Essa beleza aí que fala Tiferet é aquela beleza que os artistas renascentistas procuravam retratar nas suas obras, usando a geometria sagrada, tá? Que é aí o número Φ, o número Pi, né? O número de prata, o número de ouro, e a sequência de Fibonacci, que está presente nas folhas, na natureza como na natureza, nas pedras, de tudo. Exatamente, tá? Seria aquela beleza, aquela perfeição que está em toda a natureza. O nome de Deus desse atributo, desse plano que é Tiferet, seria Elohim ou Eloá. Eloá tem muita é mulher, nome de mulher, né? Eloá. Já havia até homem, parece que chamando Eloá. Sim, tá? é nome. Que significa? As supremas potências vivas. Parece coisa de Sagitário, né? Tudo supremo, tudo grande, tudo generalista. É sagitariano. Que são, né? A Eloá é o filho do homem. O Avatar, o Messias. Olha só, né? Muitas vezes Jesus se referiu a si mesmo como filho do homem, né? Ele não falou, eu sou o Avatar, não, o filho do homem, né? O resultado do homem. As pessoas chamavam ele de Messias. Né? Messias é o mensageiro. Messias é ungido. Ungido. É ungido. É a mesma coisa que ungido, né? Messiá. É a mesma coisa que Cristo. Messias é uma palavra que vem do hebraico e Cristo vem do grego. Tá. Que significa ungido, né? Ungido, aquele que foi ungido, foi abençoado. Ungido, né? Abençoado pela luz divina. O nome da hierarquia católica são os Malachim. Potestades no católico, Malaquim é na Cabala. Malaquim é na Cabala, tá? Que são os reis do esplendor. Produzem os minerais.
Olha só, a função deles, ó, produzir os minerais. Gente, ó, a gente tem que, quando a gente estuda Cabala, quando a gente estuda esoterismo, você tem que ir além das palavras, né? Produz os minerais, né? Então não tem importância nenhuma, né? Produz só os minerais, as pedras lá. Claro que tem, nosso corpo tem quantos minerais? Pois é. Nosso corpo. Base da nossa A nossa base. São os minerais. Quando a gente tá fraco e tal, precisando. A gente não toma vitaminas e minerais para o corpo. Os oligoelementos, chamados oligoelementos. Pois é. Somos feitos de minerais também. Isso. E espiritualmente também, olha, eles removem todos os obstáculos que podem impedir a execução dos desígnios de Deus. Então, se tem um obstáculo lá, né? Nós vimos na anterior, na quinta Séfira, se tem seres, pessoas que estão atrapalhando você caminhar na luz, você vai recorrer a Samael, né? Agora, se existe um obstáculo, como é que você faz? Né? Você vai recorrer às potestades ou aos malaquim, certo? Que eles tiram esses obstáculos aí para que possam os desígnios de Deus acontecerem plenamente, né? Porque tem seres que podem não querer, né? Olha, são seres também de amor e luz, muito poderosos, de amor e luz. O planeta, que nem você falou, é o Sol. O Sol. Então, assim, às vezes as pessoas acham que a beleza é Vênus, né? Não, a beleza é o Sol, é diferente. Tem diferenças, né? Tem diferenças, vocês vão entender. Tem diferenças, né? E o ser regente tem dois nomes, segundo a tradição esotérica também. É o Rafael. Alguns falam que é Rafael, né? E outros que é Micael. Que é o Micael, a tradução é... O anjo de Deus. Anjo de Deus. Eu prefiro Micael para o Sol, Rafael para Mercúrio, que nós vamos ver mais à frente. Tá certo? Então, esses seres aí, olha, são muito importantes para remover, né, os obstáculos, aquilo que atrapalha a ordem de Deus, a emanação de Deus, a criação, tudo, a evolução de um modo geral. Tá? Muito bem. Então, vamos agora ver a próxima Séfira. A próxima Séfira, então, né, é a sétima Séfira, ou plano, que é conhecida por Netzah. Seria a vitória da vida sobre a morte. Que é o que muita gente procura aí, né? A vida eterna, né? A pedra filosofal, o elixir da longevidade, da alquimia. É isso que as pessoas procuram, né? Tem gente que gasta fortunas, rios em dinheiro aí com cirurgias, com médico, né? Procurando exatamente isso aí, que é a vitória da vida sobre a morte, que é Netzah. E seria a vitória... Como que é, Netzah? Vitória do Eterno? O nome de Deus é Yod-He-Vav-He, que é o tetragrama, Sabaoth, né? Que traduz-se por... A vitória do Eterno, o diretor dos mundos. Isso, vitória do Eterno, diretor dos mundos. Porque, né? Só de falar daquela importância, né? Então, vê a vitória, né? Netzah, olha, a vitória, ganhou, né? Também conhecido como Deus das ordens cósmicas, que traz a vitória da vida sobre a morte. Sim. Seria os principados? Os principados, segundo a tradição católica, ou Elohim, segundo a Cabala, né? Isto é, deuses ou enviados de Deus. Ah, Juarez, mas espera aí, no catolicismo não tem deuses, Deus é um só. Se procurar lá na Bíblia, quando fala de Daniel, fala-se dos deuses de Daniel. Alguns locais têm deuses na Bíblia. Sim, só procurar que vai ver, tá? Está se falando então dos principados, ok? Qual a característica desses seres? Olha, eles têm zelo e amor da justiça. Zelo e amor da justiça. Produz os vegetais. Lembra que a gente falou dos minerais? Vegetais. Né? Esses são os vegetais. É claro que também no nosso corpo existe todo o processo vegetativo, né? Tem coisas que a gente não tem
consciência, que a coisa acontece mesmo que a gente não saiba. Não, e tem processos que não existe só na gente ou só nas plantas. Tudo que é do mundo tem aquele mesmo processo. Por exemplo, as plantas não respiram, mas a gente também respira. Pode ser que cada um de uma forma meio diferente, né? A gente tem pele, eles têm, sei lá, caule, folhas diferentes, mas todos respiram. Então, essa é uma essência para todos, mais ou menos isso. Nos vegetais existe o fluxo, né, da seiva, como nós temos o sangue que flui no nosso organismo, nas nossas veias e artérias. É aquilo de dormir, né? À noite eles fazem a fotossíntese, né? A gente também, a gente faz a nossa cura diária, é feita, na verdade, à noite. Os vegetais crescem, os minerais não. Tem uma pedra lá que cresce. Tem a rosa do deserto, gente, ela cresce. Se tiver tudo tem exceção. Junto na areia ali, ela vai... É como se fosse uma aglomeração de areia, não sei. A pedra, ela cresce. Tem uma outra que cresce também, que você põe bombril, ela vai aumentando. É limalha. Se põe limalha, ela vai aumentando. Vai crescendo, esqueci o nome dela. Interessante. Põe limalha de ácido, mas os vegetais, eles têm a seiva, né, que fluem, que dentro do caule eles crescem, né, eles dão frutos. Então, tem todo esse processo mesmo. E cresce porque tá vivo, né? Sim. Né? Então os vegetais são regidos aí pelos Elohim, né? Ou pelos principados, né? Outra coisa, olha, esses principados ou Elohim, eles protegem as comunidades e povos. Interessante. Então, segundo a tradição católica, inclusive, né? Vamos supor, São Tomé vai ter um Elohim aqui, vai ter um principado responsável para proteger a comunidade da cidade. A comunidade. Aí você pega uma cidade grande, que nem São Paulo, às vezes tem vários, cada um regendo uma comunidade. Tá? Sim, São Paulo tem várias comunidades dentro da, né, que é muito grande ali. Então, pode ser que tenha um principado para cada comunidade. Exatamente. Ok? Bom, vamos ver aqui, voltando aqui. A inteligência o planeta que rege, aí vamos falar do planeta, é Vênus. É Vênus. Olha só, né? A vitória da vida sobre a morte tem a ver com o planeta Vênus. Okay? A beleza era o Sol. Isso. Muita gente confunde esses dois planetas, esses dois, vamos dizer, atributos, tá? O Vênus, ele é a juventude. O Sol é a vitalidade, é a vida. Ok? E o Sol, ele representa, do anterior, né? Ele representa Deus no plano físico, o Sol. Que ele emana vida, luz e coisa e tal, tá? E o Vênus, então, gente, ele é o planeta, está relacionado diretamente com a vitória da vida sobre a morte. E a gente tem que lembrar que Vênus rege o signo de Touro, que faz no eixo ali de Escorpião, né? O Touro rege o quê? A garganta. Quem lembra que nós falamos que a garganta é o órgão sexual dos anjos, que ele tudo que a gente fala, né, tem muito a ver. Então, quando a pessoa fica falando muita coisa ruim, muita energia ruim, jogando energia ruim, ela está se contaminando, ela está se envenenando também. Muita gente fala, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho isso. Não vai ter mesmo, né? Falando assim repetidamente, vira um mantra, né? Acaba virando o mantra e vai emanando. Tá? Você pode criar vários mantras, o verbo, né? Você cria vários mantras. Eu posso tal coisa, uma hora vai poder mesmo, tá? E isso se manifesta no físico, né? Tanto é que a gente tá vendo aqui. Só fazer um paralelo aqui, né? Só que eu me lembrei, com a ufologia, pessoal que gosta, segundo uma linha de ufólogos, né? Mais místicos, nós fomos colonizados, né? Nós aqui do planeta Terra fomos colonizados por seres de Vênus. Que inclusive dizem que o milho veio de Vênus, que não é natural da Terra. Se não me engano, o cacau. Tem alguns cereais que eles falam isso, tem algumas plantas. Trigo. Não, assim, eu não posso confirmar, eu tem essa história, né? Mas não tenho certeza, assim, para falar. Mas, se você for pensar até na lógica, tem a ver. Né? Tem a ver. O trigo, por exemplo, o milho, são sagrados. Sempre foi sagrado no mundo, tá? Hoje perdeu a sacralidade.
Gente, tem milho em tudo, tá? A soja também tá ficando sagrada, né? Porque tem soja em tudo. Então, assim, tem em tudo. Então, é realmente sagrado. A gente que perdeu essa ideia de ser sagrado, aquele cereal. Né? Com certeza. Aí vem o nome da deusa Ceres, né? Da deusa grega, lá, Ceres, que vem do cereal. Que vem do cereal. E é interessante, olha. Então, olha o mistério. Então, em Netzah, né, nesse mundo, que é a vitória da vida sobre a morte, regido por Vênus, rege os vegetais. Aí, você vai viajando, aí você vai fazendo associação, e o vegetarianismo tem alguma coisa a ver? Tem tudo a ver com isso. Mas se rege os vegetais. Então, se você quer prolongar a vida, se você, sabe, né, se aproxima mais dos vegetais. Sim. Tá certo? A inteligência, olha, a inteligência chama-se Haniel. O amor de Deus. Tradução é amor de Deus, né? E o anjo é Seriel. Cereal, parece que é aquela coisa do cereal, que nem você estava falando aqui, né? Sério, cereal. Exatamente. Muito bem. Então agora vamos para a oitava Séfira, né? Oitava emanação ou atributo de Deus. Aí esse já é o terceiro mundo. Agora já saiu do segundo mundo, né? Que era o da criação, teve o primeiro que era a emanação, o segundo da criação, agora nós vamos entrar no terceiro mundo, que é da formação. Só uma parênteses aqui. O primeiro mundo tinham 3 planos. Isso. O segundo mundo tinham 3 planos. Agora vamos ver o terceiro mundo. 3 planos tem 3 também. Planos, tá? Só para vocês terem uma noção melhor aí. Exatamente. Então, agora nós vamos entrar em Yetzirah, né? Que é o mundo formativo, que ele insinua. Ok? Então, o primeiro era o segredo, o segundo ensinava, e esse aqui, né, insinua. Tá? Seria o mundo elementar, ou da formação, né? Oitavo Séfira, chamado por Hod. Seria glória e repouso, eternidade do ser. Glória e repouso, eternidade do ser, uma coisa bem transcendental, né? Agora eu me lembrei do sétimo dia da criação, lá que foi onde houve a glória de Deus, e ele repousou no sétimo dia, né? O nome de Deus dessa Séfira é Elohim Tsabaot, Tsebaot ou Tsabaot, que significa? Significa glória eterna das supremas potências. Dos mundos, né? Glória eternas das supremas potências dos mundos. Sagitariano, isso. É o Deus dos exércitos. Quais exércitos? Exércitos divinos? Não necessariamente, mas às vezes os exércitos da terra. Então, antigamente o Papa ia lá e abençoava, né, as guerras dos templários, por exemplo, as guerras santas, né? Isso acontecia muito. Seria vocês já ouviram falar dos arcanjos, né? Isso é muito ouvido. Os arcanjos. Aí seria a parte onde entra os arcanjos. Isso, essa é a hierarquia católica. Segundo a Cabala, segundo é o Ben Elohim. Ben em hebraico é filho, tá? Ben Elohim, então, filho dos deuses. É que mesmo na católica a gente ouve muito falar de arcanjo, serafim, né? Então, aonde que entra aí? É tudo anjo? Aonde que entra aí? Né? Então, é legal você frisar bem essa parte, porque exatamente. Por mais que assim, não sou católica e tal, mas a gente escuta, tá? Na nossa tradição, queira ou não, tá? Exatamente. E o que acontece? Você percebe que nem a Letícia falou, anjo, agora você que está assistindo já sabe, né? Agora você já entendeu. Não é bem assim, né? Tem toda uma hierarquia, cada um faz uma coisa totalmente diferente da outra. Eu vou falar com um anjo de Deus, peraí, que anjo? Qual deles? Quer falar? Qual é o assunto? Que emanação, que vibração, que assunto, que detalhe é esse? Né? Não é tudo anjo e pronto, vamos lá, eu tô pertinho do anjo que tá lá na coroa, né? Aí fala, eu tô pertinho do anjo, qual anjo? Aquele que tá lá perto de Deus. Calma aí, sem viajação, vamos estudar primeiro. Não, e quando você quiser se dirigir, né, a um anjo, a uma ordem, você tem que saber qual é o mistério que ele entende. Senão, é que nem você ter um buraco na frente da sua rua e você querer resolver, né, com o secretário de saúde do município. Coitado, ele não tem nada a ver, ele vai te passar para parte de obras. Ele vai falar para você, procura a Secretaria de Obras, ela não sabe. Então, assim, se eu quiser falar com Deus, igual aquela música, né, do Gilberto, se eu quiser falar com Deus, tão fácil.
Pode até ser, mas, gente, né, a facilidade, a probabilidade de você ter sucesso numa busca direta é muito menor do que se você souber procurar quem é o assunto, qual é o nome da pessoa certa, né? Qual é o chefe dele, não é verdade? Então você imagina, você chegar na Secretaria de Saúde e falar, olha, eu estou com um problema, tem um buraco lá na frente de casa, eu quero que resolve. Ou então, se você chega lá na Secretaria de Obras, com funcionário, aí você sabe o nome do chefe, né? Aí você fala, olha, eu conversei com o fulano falou para eu te procurar aqui para ver se você me ajuda a resolver o problema lá, que eu tô... Aí a probabilidade é muito maior de resolver. É tipo da saúde, eu tenho um buraco na sua porta, você caiu no buraco? Tá machucado? Não, então não é comigo. Exatamente. Bom, então aí sim, aqui, olha, aí houve aquela inversão, lembra? Lá atrás houve a inversão de Micael e Rafael, aqui também, depende do autor, né? Ele fala que o nome do anjo de Mercúrio, que é o planeta ligado a esse plano, a essa Séfira, Rod, né? Planeta Mercúrio. Tem alguns que falam que é Micael e outros falam que é Rafael. Para mim é Rafael, né? Que significa Mercúrio. Não, o anjo da cura. O anjo da cura, né? Isso. Que tem relação com regência de Mercúrio. E até o caduceu de Mercúrio, ele é muito usado na medicina. Sim. Né? Que tem aquelas duas cobras entrelaçadas. É muito usado, não, ele é o símbolo da medicina. Então é o anjo da cura. É o anjo da cura. Certo? Esses são esses seres. Você falou, é Micael ou Rafael? Eu já falei Mercúrio, para mim já é Mercúrio. É Rafael, para mim é Rafael. Né? Que ele é da medicina, é o anjo da cura. Então, olha, eles produzem os animais, né? Essa hierarquia aí, os anjos, arcanjos ou Bene Elohims, ok? Da glória e eternidade do ser, eles são os filhos dos deuses, né? E produzem os animais. Então nós tivemos aqueles que produziram os minerais, os vegetais, os animais. E agora os animais. Tá? Tem a comunicação de mistérios e revelações. Esse é o mistério, o segredo dele. Eles comunicam, né? Mercúrio, de novo, tem muito a ver. Ele é o carteiro. O mensageiro dos deuses. Mercúrio, né? Tem asa nos pés aqui, exatamente para poder ir, levar e trazer. É o cara que entra em todos os lugares. Ele vai pro inferno e ele vai pro Olimpo, no caso da falando da mitologia, tá? O céu. E ele entra em todos os mundos, ele faz a ponte ali, tá? Então a ponte é Mercúrio, o mensageiro. Então se a gente quer alguma revelação, saber de algum mistério, a quem que a gente deve recorrer? Mercúrio. Né? Ao Mercúrio, aos arcanjos, ou Bene Elohims, tá certo? Usando aí o nome de Elohim Sabaoth. É assim que a gente deve agir, para a gente poder chegar lá, né? Atingir os nossos resultados. É o anjo da cura. Isso. Que tem a ver com os animais, que precisam de cura. Quem que eu vou pedir? Ó, lembrando, né, que nós, antes de sermos intelectuais, nós somos animais. Somos animais. Nosso corpo é animal. A gente tem que comer, tem que ir no banheiro, né, tem que beber. Tem que dormir. São coisas instintivas, naturais. O sexo é uma coisa tipicamente animal, né? A preservação da vida física acontece através do sexo. A nossa base mesmo, tira a consciência e tal, tudo. A nossa base é igualzinho dos animais. Tá? Você pega um cachorrinho aí recém-nascido, ele tem o mesmo comportamento de um neném, de um bebê recém-nascido. Isso. Tá? Repara isso. E depois que ele vai, né, aprendendo, vai tendo mais consciência e tal. Desenvolvimento cognitivo se dá lá na frente. O próprio cachorro também vai ter um desenvolvimento de cachorro dele, vamos dizer assim. Né? Mas quando, no princípio, tá, não precisa ser cachorro, qualquer animal tem a mesma atitude, vamos dizer assim, dos bebês recém-nascidos. Ou seja, a nossa raiz primordial... Chora, esperneia, vela, grita. Outro mia, outro laxa, outro berra, entendeu? Então a nossa raiz primordial, ela é animal, tá? Isso aí. Agora vamos então para o próximo, né? Próxima Séfira ou atributo de Deus, que é Yesod. Seria o terceiro mundo. A terceira Séfira do terceiro mundo. Isso, seria o terceiro plano, né? Isso. É o Séfira, o plano, tá?
Essa do Yezirah, né, que insinua, ok? Que é da formação. Muito bem. Essa chama-se Yesod. Seria fecundação, fundamento, né? A pedra cúbica de Yesod. Às vezes a gente usa muito no esoterismo, né, essa coisa da pedra cúbica, pedra angular, tá? Pedra da estabilidade. A pedra da estabilidade. E qual é essa pedra cúbica? Qual é simbolicamente essa pedra? É o que a gente chamava antigamente de ara. Hoje quase ninguém usa esse termo, acho que eu nunca vi. Ara. Ara é altar, é uma outra forma de você falar de altar. E a ara, ou altar antigo, era uma pedra de 1 metro por 1 metro por 1 metro. 1 metro de altura, de comprimento e de largura. Uma pedra cúbica. Interessante, né? Seria também, além de fecundação, fundamento, seria geração. A geração, também é conhecido como a geração, tá? Alguns associam muito com sexo. Essa Sefer Yesod com o sexo mesmo, com a energia sexual. Se é geração, você tem aquela energia lunar, tem a ver, né? Exatamente. Aí você já adiantou a regência da Lua. Né? A Lua está relacionada com essa Séfira. Qual o nome de Deus nessa Séfira? É o tal conhecido Shaddai. Seria significado de perpetuação da providência divina. Tá? Então, o nome de Deus é Shaddai. Às vezes a gente vê pessoas, vê lojas, empresas com esse nome de Shaddai. A ordem dos anjos, né? Aí sim, a ordem católica, como é que chama? Seria o querubim? Não, anjos. Se vê o catolicismo, esses são os anjos. Querubim é o nome da tradição cabalística. Deus, tá vendo? Até eu confundi. Não confunde com o querubim lá de cima. Eu falei tanto de falar que tudo é anjo, na hora de chegar do anjo, né? Então, exatamente aqui, nesse momento, que é o Yesod, né? Isso. Que é o que chamam de anjo. Segundo os católicos, estamos no tradição plano católica. Anjo, tá? No que diz ser anjo, ok? Eles são também conhecidos como os ministros do fogo astral, olha só, né? Interessante. O fogo astral que limpa, né? Que projeta, que traz luz, que protege. É muito importante o fogo astral. Sim. E também sobre o crescimento e a decadência. Isso, o mistério deles é do crescimento e da decadência. Fornece os anjos guardiões. Olha que interessante. Então, né, se a gente quer falar com o nosso anjo guardião, né? Isso, o anjo da guarda. Você acende vela, eu quero falar com o anjo da guarda. Aí sim é um anjo. Aí sim, realmente você vai falar com o anjo, tá? E seria nesse plano aqui que a gente tá falando agora, ok? Então, assim, né, você pode... eu tô sentindo distante, então fala, meu anjo da guarda, em nome de Shaddai, se aproxime de mim. Ou em nome da perpetuação da providência divina, ou da perpétua providência divina, se aproxime de mim, eu estou precisando de você, me proteja, né, com o seu fogo astral. Mas poderia também chamar de Gabriel. O Gabriel, ele é o emissário, né, é o regente da lua, é aquele, aí você pode falar, Gabriel, ser da lua, né, dirija-se em nome de Shaddai aos anjos, para que sejam comandados, para que traga até a minha presença, para que se aproxime de mim o meu anjo da guarda. Sim, você poderia também chamar algum nome da lua, mas aí já cai mais para fora da cabala, né? A tradução da palavra Gabriel, do nome, é... a força de Deus. A força de Deus. Para quem não lembra, Gabriel é o anjo da anunciação. Foi aquele que anunciou Maria que ela estaria grávida, ou que ela engravidaria de Jesus. Tá? Então, olha, a Lua, né, ela é o planeta da geração, ela rege a mãe, né, ela recebe, por isso que é a fecundação, ela é fecundada. Por isso que a gente falou lá em cima que era a geração, né, isso. A fecundação, tá, o fundamento, porque é a Lua, né, a Lua tem esse sentido de fecundação, de geração, de mãe, né. Exatamente, então... Observa aí, né? Então, Yesod, né, na Cabala, nós vamos agora para a última Séfira, né, que vai ser Malkut, que na árvore da vida ela está aqui sozinha, a última, aí sobe, e a primeira que ela encontra é Yesod, que é o fundamento, que é a pedra cúbica, que é o altar, ok? Então, é isso que
é a característica aí dessa séfira. Isso é igual ao nosso quadro ali da sala, né? Não tem... Sim, nós temos um quadro aqui da árvore da vida. Acho que no final eu vou trazer o quadro para mostrar, pode. Vai atrás. Muito bem, então agora nós vamos falar, nós terminamos os 3 mundos lá em cima, né? Então, o primeiro mundo... Com os seus 3 planos. Teve, né? 3 planos, o segundo mundo 3 planos, o terceiro mundo 3 planos, né? E agora nós vamos para o último mundo que só tem um plano. Seria a nossa física e matéria, tá? Seria a 10ª séfira, não é isso? Isso, a 10ª séfira, tá? Então agora é o mundo do reino, ou o mundo físico, né? Onde predomina o rei, né? O material. O mundo Asiá é o plano do óbvio, né? Da coisa concreta e objetiva, tá? Então, como eu adiantei ali, a 10ª séfira, o nome dela é Malkut. Seria o reino. A tradução do hebraico de Malkut é o reino, né? É o princípio das formas. O nome de Deus é Adonai. Esse também é um nome famoso, tá? Famoso, né? Na verdade, o que é Adonai? Adonai é Senhor. A tradução do hebraico é Senhor. A gente vê, né, falando lá, Adonai. Então seria Senhor, mais ou menos isso. Então, é interessante, observa como as pessoas adquirem o hábito de chamar, às vezes, pessoas mais velhas ou autoridades de Senhor, né? É Adonai. E até mesmo dentro do catolicismo existe aquela figura do Monsenhor, não tem? Né? A gente vê isso, às vezes, nos livros, não sei se tem até hoje, mas pelo menos no passado teve, a gente ouvia falar de Monsenhor e coisa e tal. Né? Às vezes colocam junto com Adonai o Meleque, que aí vem o rei. Para não ficar, porque às vezes Senhor é uma coisa muito, né, Adonai é uma coisa muito comum chamar, como eu falei, mais velho a gente chama de Senhor. Então, Adonai Meleque ou rei, Senhor rei, aí já é outra história, aí já dá um peso maior, né? O nome da hierarquia de anjos, de seres divinos, desse mundo, segundo a tradição cabalística, é Ishim, que são os iniciados, também conhecido como heróis. São os heróis, né? Eu falo muito mitologia, né? Os heróis. Ou as almas glorificadas, né? Que comunicam a humanidade, a indústria, o conhecimento das coisas divinas. Então, pelo catolicismo, são os heróis ou almas glorificadas. O conhecimento dos filhos dos homens. Então, assim, por exemplo, que nem a Irmã Dulce, né? São os santos. Os santos, sacerdotes, né? Não, principalmente os santos. São os heróis, almas glorificadas. Tá. Às vezes pode ser sacerdotes. Depende, né? Nem todo sacerdote foi glorificado. Aí depende aí da comunidade. Se a Igreja Católica tem isso, tá? Vai depender. Mas, de um modo geral, existe esse respeito, sim, chama de senhor, né? Uma reverência toda, né? Exatamente porque, olha, então, a função desses seres, né? É comunicar à humanidade a indústria e conhecimento das coisas divinas. Então, todo aquele que ensina, que orienta com base nas leis divinas, nas escrituras sagradas, né? São, entre aspas, os seres divinos, os anjos desse mundo aqui, né? Os anjos são do mundo superior, né? Exatamente, tá certo? Então, são quem serve a Deus como emissário e mensageiro neste mundo. Isso, exatamente. Né? Então, esse mundo, né, é o que está próximo da gente, e esse ainda dá para falar alguma coisa. Então, são os mais próximos. É que assim, dá para falar alguma coisa, é mais fácil de compreender. Exatamente. Bom, gente, então, olha, já deu para ter uma ciência, né? Deu para ter uma noção agora dessas leis cósmicas, tá? Já tem alguns princípios. Você que já assistiu essa live, certamente pode ter um conceito, ter uma ideia um pouco melhor de como funciona isso. Né? Lembrando, então, que existem 4 mundos, né? Cada mundo, os 3 mundos superiores, tem 3 planos, emanações ou atributos de Deus. Em cada um desses planos, atributos ou emanações de Deus, Deus tem um nome diferente. Existe uma hierarquia de seres divinos que são regidos por um outro ser, tá? Bom, vamos ver aqui, peraí. Eu sou muito visual, eu gosto de mostrar. Olha, aí está a árvore da vida, ok?
Peraí, chega aqui. Esses Nossa, não são parece. o... Olha, então, Keter está aqui em cima, é a emanação. Keter, né? Depois vem Hormá, depois vem Biná, e aí vai descendo, né? Lembra de Gedulá, Geburá, né? Aí vem de Tiferet, tá certo? Olha. Aqui, ó, 3 mundos, né? 3 mundos. E depois mais 3 mundos. E aqui o físico que a gente falou por último. Isso, Malkut. Esse aqui é Malkut. Esse aqui de cima é Yesod, que é a pedra cúbica. Tá? E aqui esse também, aqui é Vênus, esse aqui é Sol, lembra? Esse aqui é regido por... Ele tem os planetas aqui, ó. Esse aqui é Vênus, esse aqui é a Lua, né? Esse aqui é a Lua. Vênus aí do lado. Vênus, esse daqui. Esse aqui é Sol. Aqui Saturno, ele tem os símbolos explicando. Então, acho esse quadro muito legal. Olha que interessante, né? Aqui somos nós estamos aqui embaixo, certo? Muito bem. A gente sobe pela Lua. E depois a gente encontra o Sol. Então, é conhecido o nosso mundo, Paracelso fala que nós somos um mundo sublunar. Tudo acontece na Lua antes, tudo acontece no plano emocional, né? Psíquico antes, tá? E ele vem lá do Sol. Tem lógica, é fato. Só pensar um pouquinho. Certo? Achei legal trazer, porque eu sou uma pessoa que aprendo muito no visual e deve ter muita gente aí como eu, é legal mostrar. Sim, bacana. Bom, gente, aí tá a live que a gente gostaria de ter passado para vocês, e passamos, né? 1h30, um pouquinho mais de 1h30, né? De live. É porque é muito assunto, a gente fez uma síntese, mas é muito assunto. Como eu falei, muito rico. Não é um curso, não se descabele porque não lembram as palavras em hebraico, não é essa a pretensão. Tá? Eu só falei porque amanhã depois vocês vão pegar um livro de cabala, vão se deparar não, já com alguns escutei isso, não é uma coisa, não é nada anormal. Esse conhecimento é a base para a Era de Aquários. A meu ver, na Era de Aquários, todo mundo vai estudar, em algum momento, tudo isso. Crianças vão estudar na escola, é básico, né? E aí eu volto a lembrar aquilo que falei lá no começo, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Se a gente tem que entender melhor, com mais detalhe, com mais profundidade, cada um dessas céfaras, desses atributos de Deus, desses coros angélicos, né? Para a gente obedecer essas leis, para a gente fluir, né? O que é fluir? É que nem você botar uma boia aqui e pular no rio, aí você vai, né? Mas você não vai nadar contra, não. Esse a gente vai fluir. Você não vai ter esforço, você vai de acordo com o rio, você vai ter harmonia. Exatamente. Agora, se você for tentar ao contrário, não vai chegar a lugar nenhum, né? Não chega, aí fica difícil. Tá bom? Essa é a ideia. Muito bem. Nós iniciamos, né, como falei, já em várias lives nós iniciamos a Era de Aquário, né, a Era do compartilhamento e da agilidade das coisas. O Aquário, ele agiliza também, ele facilita. Ele não complica, não fica botando empecilho, não, é compartilhar, né? E eu recebi a autorização e a missão espiritual de disponibilizar as câmaras quânticas personalizadas, com base nesse conhecimento agora que nós vimos. Explica um pouquinho. Né? O que são essas câmaras quânticas? São saberes que me foram repassados espiritualmente e que habitualmente eu repasso a quem faz interpretação do mapa astral e complemento, né, com as sessões de spiritual coach, ou seja, são coisas que depende da pessoa fazer, ou dependiam da pessoa fazer o mapa astral e fazer também sessões, né, de spiritual coach. Porque é personalizado, para cada um. Para cada um é diferente. Cada um tem seu mapa. São coisas diferentes, né? São câmaras quânticas personalizadas, que otimizam e aceleram o seu acesso à Era de Aquários. Essa é a ideia, né? Pegar o seu potencial mesmo. Mas o que são isso? São fórmulas quântico-cabalísticas baseadas nesse conhecimento agora que nós passamos para você, né? Individuais, que nem a Letícia falou. Não dá. O mapa astral de uma pessoa é diferente do mapa astral de outra. Então tem que ser uma coisa individual, né? Que potencializam as qualidades e habilidades indicadas pelas leis cósmicas, representadas pelos planetas, que nós vimos agora a relação que tem com as ordens angélicas, né? Que está no mapa astral da pessoa.
Então, né, eu falo como astrólogo, né, e astrólogo esoterista, espiritualista, porque tem astrólogos que não acreditam, que não vê nada disso, tá certo? Que não vão entender, tá? Isso é uma coisa que é uma missão minha, né, que eu estou disponibilizando. É um trabalho seu. Com essas câmaras, se criam verdadeiros portais individuais e personalizados de evolução e desenvolvimento pessoal, tá? E assim, como a gente está na quarentena e é um trabalho, nós vivemos no plano físico, né? Então não tem jeito. Nós estamos fazendo uma promoção, né? Um valor, porque as pessoas não estão trabalhando, está tendo mais dificuldades de questão financeira, então nós estamos uma promoção da quarentena, né? Com relação à elaboração personalizada das câmaras quânticas, com 50% de desconto, metade do preço. Metade do preço. Para facilitar mesmo, para ajudar, né? Vai dar bastante trabalho para fazer, eu tenho que fazer o mapa astral da pessoa, para fazer o estudo em cima daquilo, para montar para ela essas câmaras. Né? Exatamente. Cada câmara dessa está relacionada com uma desses mundos, com uma dessas céfiras. Só para você entender. Interessante, tá? E ajuda demais. Cada um com um planeta. Bem simples. Tá certo? Então, é bem por aí. Tá? Quem quiser, é só entrar em contato conosco. Tá aí o nosso telefone de contato, tem um WhatsApp. O nosso site, nós estamos em breve, nós estamos mexendo, está em manutenção. Logo vai estar legal, vai estar funcionando bem. Eu queria falar das coisinhas. Uma, quem não deu ok, não curtiu, deu um like aí no nosso canal, e se inscreve, dá um ok e se inscreve para você poder receber as próximas lives, ficar sabendo pelo menos do que a gente vai falar nas próximas lives, tá? Se você gostou, se inscreve no canal. E outra coisa também queria falar que a gente tem um curso de tarô. Isso. Né? Tarô sacerdotal terapêutico. Tá? Terapêutico. E para quem tá começando a aprender, ou para quem já é terapeuta, mas tem algumas dúvidas e tal. Então, tem gente que só tira arcano maior, não tira os arcanos menores, né? Então, assim, serve para desde quem está começando ou a pessoa que já quer ser um profissional, ou que já é um profissional e tem certos detalhes que precisa aprender, tá? Tiragens, tudo, um curso completíssimo. Super legal. Tá? Bem profundo. Nós dois fazemos as aulas, né? Ensinamos. E é legal porque cada um tem um tarô diferente. Sim. Né? O dele é um, o meu é outro. Então a gente discute ali também duplas ideias, né? Claro que a essência é a mesma, mas a gente discute as duplas ideias, dá para a pessoa ver as diferenças, né, do tarô. E escolheu o tarô dela. Tá hospedado por enquanto, né? Que nosso site ainda não está pronto. Está hospedado lá na plataforma da Udemy. É um curso completo de tarô sacerdotal e terapêutico. Só procurar professor Juarez, né? E Letícia, vai achar lá na Udemy. Não tem igual. Aproveita que tá o valor promocional também. Tivemos pergunta ou tá tranquilo? Não, acho que tá tranquilo aqui, ó. Não, ninguém perguntou nada. O tema é muito complexo. A Stefane Jacobsen mandou um abraço cheio de luz e gratidão por participar da live. Foi quem comentou. Gente, brigadão então. Tudo de bom para vocês, né? Vai ficar aí no YouTube esse vídeo para vocês quiserem assistir novamente, né? Procurar ali entender melhor. Eu tô sabendo que o pessoal do Sul, lá que deu outro vendaval e ficaram sem luz, sem internet, não conseguiram ver o vídeo todo. Mas vai ficar no YouTube, né? Logo, para vocês poderem, gravado, né? Para vocês poderem partir da onde vocês pararam ou ver tudo de novo. Isso aí, gente. Obrigado, um abração, tudo de bom, muita luz no coração, tá? E amor na alma. E uma maravilhosa semana para todos vocês. Que assim seja. Que assim se faça. Até mais. Tchau, tchau.